professor é uma das piores coisas que tem. É pedir um trabalho só para descobrir que no dia da entrega, 2 alunos fizeram um trabalho exatamente igual. Que falta de criatividade, parece que simplesmente colocaram na máquina de cópias e apertaram play. E para piorar, como que você vai saber quem foi que verdadeiramente pensou e fez o trabalho e quem foi o plagiador? Muitos críticos do cristianismo propõem que a história da vida de Jesus tenha sido praticamente como o trabalho dos meus alunos. Não passa de um plágio das mitologias de povos pagãos antigos. Os apóstolos teriam utilizado histórias já conhecidas na época e criado um personagem muito parecido, escrevendo assim 4 evangelhos a respeito deste outro deus mitológico. É importante saber também que todos esses deuses eram amplamente conhecidos pelo menos um século antes de Cristo. Diante dos paralelos, encontramos acusações como as de Timothy Freke e Peter Gandy, 2 dos maiores defensores da teoria do Jesus mito pagão, que dizem o seguinte: por que consideramos as histórias de salvadores como Osíris, Dionísio, Adonis, Atis, Mitra e outros deuses pagãos fábulas, porém, ao encontrarmos essencialmente a mesma história contada em um contexto judeu, acreditamos ser a biografia de um carpinteiro em Belém? Vamos ver bem de perto 2 das principais acusações de plágio. Uma, o nascimento de uma virgem, e a ressurreição. O centro de todo o desentendimento quanto aos paralelos do nascimento virginal dos deuses pagãos com o de Jesus começa já na sua definição. De acordo com o relato de Mateus e Lucas, a definição que encontramos do nascimento de Jesus é de Maria sendo virgem e Jesus sendo fecundado pela operação do Espírito Santo. Porém, não existe qualquer relato entre as religiões de mistério que relembre essa situação. A definição de nascimento virginal por parte dos críticos é a fecundação resultante de um casamento sagrado entre um casal de deuses ou fruto do ato sexual entre um deus disfarçado do ser humano e uma mulher mortal. Tecnicamente, o que está em questão é a perda ou a preservação da virgindade no processo da concepção. Maria simplesmente achou-se grávida pelo Espírito Santo, como diz Mateus 1,18, antes de casar-se e antes de conhecer um homem. Portanto, aconteceu sem a interferência de homem ou qualquer forma de conjunção carnal. Vamos ver isso na prática. Em uma das histórias de Dionísio, Zeus foi até Perséfone em forma de serpente e a engravidou. Portanto, sua virgindade foi tecnicamente perdida. Na versão mais conhecida, Zeus se apaixonou por Semele, princesa da casa de Times. Zeus foi a ela disfarçado de homem mortal e logo Semele estava grávida. Hera, rainha de Zeus, inflamada de ciúmes, se disfarçou de mulher idosa e foi até a casa de Semele. Quando Semele revelou seu caso com Zeus, Hera sugeriu que a história de que Zeus era o rei dos deuses poderia ser uma mentira e que talvez ele fosse um mero mortal que inventou a história para que ela dormisse com ele. Quando Zeus foi visitá-la novamente, ela pediu apenas uma coisa. Zeus jurou que daria a ela o que ela quisesse. Então ela disse: apareça a mim como você aparece a Hera. Relutantemente, mas fiel à sua palavra, Zeus apareceu em toda a sua glória, reduzindo Semele a cinzas. Hermes salvou o feto e o levou até Zeus, que o costurou à sua coxa, e 3 meses depois deu à luz Dionísio. A história claramente não é comparável ao relato bíblico, e além disso só existem relatos pós-cristãos. Os deuses e deusas antigos eram típica e muito explicitamente sexuais, até porque para o mundo antigo grandeza era comumente associada com a geração física de um deus. Esse elemento está completamente ausente do relato da concepção virginal de Jesus. No mito de Horus, o engano continua. De acordo com o mito, depois de Osíris, pai de Horus, ser assassinado e mutilado em 14 pedaços por seu irmão Sete, a esposa de Osíris, a deusa Ísis, recuperou os pedaços e remontou o corpo. Ísis engravidou-se pelo corpo remontado de Osíris e deu à luz a Horus nos rios de Quêmenes, no delta do Nilo. Apesar de uma concepção necrofílica ser miraculosa, o relato está muito distante da realidade bíblica. Mesmo na imagem encontrada em Luxor, com Tote, anunciando a Ísis que ela conceberia a Horus, a ordem é concepção e depois o anúncio, enquanto que os evangelhos declaram o anúncio e depois a concepção. Na pesquisa de Raymond Brown, a respeito das narrativas sobre o nascimento de Jesus, ele avalia os exemplos de nascimentos virginais pagãos e sua conclusão é a seguinte: em suma, não há nenhum exemplo claro de concepção virginal no mundo ou nas religiões pagãs que plausivelmente poderia ter dado aos judeus cristãos do primeiro século a ideia da concepção virginal de Jesus. Vamos ao segundo assunto, a ressurreição.
É apenas a partir do século III depois de Cristo que encontramos suficiente material a respeito das religiões de mistério que permite que a gente faça uma relativa reconstrução de seu conteúdo. Muitos escritores se têm utilizado desse material depois do ano 200 depois de Cristo para dizer como eram as religiões de mistério dos séculos anteriores. Como você deve imaginar, isso é extremamente anti-acadêmico e não pode permanecer sem desafios. Mas tem ainda o famoso caso da ressurreição do deus Osíris. A versão mais completa do mito de sua morte e ressurgimento é encontrado em Plutarco, que escreveu no segundo século depois de Cristo. De acordo com a versão mais comum do mito, Osíris foi assassinado por seu irmão, que então o afundou em um caixão no rio Nilo. Ísis descobriu o corpo e o levou de volta ao Egito. Mas seu cunhado mais uma vez teve acesso ao corpo, dessa vez o desmembrando em 14 pedaços, os quais atirou para longe. Depois de muita procura, Ísis recuperou cada pedaço do corpo. É nesse ponto que a linguagem utilizada para descrever o que se seguiu é crucial. Algumas vezes, aqueles que contam a história se contentam em dizer que Osíris voltou à vida, mesmo que isso passe longe daquilo que o mito permite dizer. Alguns escritores ainda vão mais longe quando falam sobre a ressurreição de Osíris. Ísis restaura o corpo de Osíris e ele é colocado como um deus no mundo dos mortos. Esse deus revivido é, na realidade, um deus múmia. Em outras palavras, Osíris é uma deidade que morre, mas ele não ressuscita. Ele é sempre retratado em forma mumificada. Além disso, de acordo com Wilbur Smith, uma das maiores autoridades em religiões antigas, não há nada nos textos que justifiquem a presunção de que Osíris sabia que iria levantar dos mortos e que se tornaria rei e juiz dos mortos, ou que os egípcios acreditavam que Osíris tinha morrido em seu favor e que retornou à vida para que eles pudessem levantar da morte também. Mudando de deidade, outro relato muito mencionado por sua suposta história de reaparição dos mortos é o do deus Cibele e Átis. Cibele era uma deusa, uma figura muito adorada no mundo helenístico. O rito para ela antigamente incluía um frenesi nos adoradores homens que os levavam a se castrarem. Encontramos 3 mitos diferentes com respeito à vida de Átis. De acordo com um dos mitos, Cibele amava um pastor de ovelhas chamado Átis. Por Átis ter sido infiel, ela o levou à loucura. Tomado de loucura, Átis castrou-se e morreu. E isso levou Cibele a um luto muito forte, introduziu a morte no mundo natural. Mas então Cibele restaura Átis à vida, um evento que também trouxe o mundo da natureza à vida. As pressuposições do intérprete tendem a determinar a linguagem usada para descrever o que se segue à morte de Átis. Referem-se a ela descuidadamente como a ressurreição de Átis. Não tem nada que se pareça com uma ressurreição corpórea no mito. Na verdade, o mito sugere que Cibele só podia preservar o corpo morto de Átis, ou seja, ele volta à vida de forma praticamente vegetativa, porque menciona que os pelos de seu corpo continuaram a crescer e que ele movimentava um de seus dedos. Em algumas versões do mito, Átis volta à vida na forma de uma árvore. Nem nesse e nem nas outras 3 histórias encontramos morte e ressurreição ou qualquer coisa semelhante ao que vemos nos evangelhos. Nas comparações com Krishna, as respostas se tornam ainda mais fáceis de dar. Segundo especialistas em hinduísmo, Krishna foi morto por um caçador que acidentalmente atirou em seu calcanhar. Ele morreu e ascendeu. Não houve qualquer ressurreição e ninguém o viu ascender. Mesmo que o mito da ascensão de Krishna traga algum desconforto, ele pode ser rapidamente resolvido com as declarações de Benjamin Walker. Não pode haver qualquer dúvida de que os hindus pegaram emprestado os contos do cristianismo, mas não o nome. Por esses paralelos virem do Bhagavata Purana e Harivamsa, Bryant acredita que Bhagavata Purana seja anterior ao 7º século depois de Cristo, apesar de alguns acadêmicos consideraram-no do século 11 depois de Cristo, e que o Harivamsa tenha sido composto entre o 4º e o 6º século depois de Cristo. O mesmo caso de datação tardia acontece com o mito de Mitra, a partir do século I depois de Cristo. E o caso de histórias completamente diversas à morte e ressurreição de Cristo acontece com Dionísio e Horus, por exemplo. Eu quero acrescentar ainda algumas importantes diferenças marcantes que não poderiam passar desapercebidas. Primeiro, em todos os casos de deuses que morrem, eles morrem por compulsão e não por escolha. Às vezes por orgulho ou desespero, mas nunca por amor sacrificial.
Segundo, não existe qualquer evidência de religiões de mistério inseridas na Palestina das 3 primeiras décadas do primeiro século. Outro ponto, os deuses que morrem e ressuscitam, segundo os mitos, nunca morreram por outra pessoa, ou seja, vicariamente, e nunca anunciaram morrer pelo pecado. A ideia de uma aliança substitutiva pelo homem é totalmente única ao cristianismo. Além disso, Jesus morreu uma vez por todos os pecados, enquanto os deuses pagãos eram frequentemente deuses de vegetação que imitavam os ciclos anuais da natureza, aparecendo e morrendo diversas vezes. Outro ponto é que Jesus morreu voluntariamente e sua morte foi uma vitória e não uma derrota. Ambos os aspectos são contrários aos conceitos pagãos. Outra coisa importante para se notar é que similaridade não prova dependência. Movimentos sociais e religiosos frequentemente compartilham formas de expressão ou práticas parecidas. Não é surpresa alguma que encontrássemos paralelos em qualquer religião a respeito de vida após a morte, identificação com uma divindade, ritos de iniciação ou um código de conduta. Os escritores normalmente exageram similaridades formais enquanto ignoram diferenças essenciais entre a história de Jesus e a dos variados mitos pagãos. E último ponto, o cristianismo está baseado em eventos da história, não mitos. A morte dos deuses de mistério aparece em dramas místicos sem nenhuma conexão histórica. Com tudo isso fica claro que a melhor conclusão que se pode chegar é aquela do livro em que encontramos a verdadeira revelação da verdade e da fonte do mistério da vida, morte e ressurreição de Jesus, a Bíblia, que diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Se você quer enxergar cópia, que tal começar por copiar esse homem chamado Jesus Cristo?